Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Eu já pediria de vocês uma gentileza, dos que entrarem, dar um feedback aí pra gente, se estão ouvindo bem, se estão conseguindo nos visualizar, tá ok? Mas é uma grande alegria, uma grande honra participar desse momento, desse grande propósito, que Deus colocou no coração aí do nosso pastor Orley. E nós estamos aqui para unir também o nosso clamor, a nossa oração. Então, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Giovanni Messias, aqui da cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, o estado mais ao norte aí do nosso Brasil. Então quero também deixar aqui a saudação da igreja aqui no estado de Roraima, o nosso abraço fraterno a todos os irmãos em todo o Brasil. Então, feita essa apresentação, eu quero, vou dar mais um minuto aqui para os irmãos chegarem e participarem desse momento muito especial. Aproveitando também esse momento para cumprimentar as nossas lideranças, pastor Ademir Chaves, presidente da nossa convenção, na pessoa de quem eu cumprimento todos os pastores e obreiros em todo o Brasil e fora dele. Quero cumprimentar também o meu pastor presidente regional, pastor Francisco, e também cumprimentar os pastores aqui da sucursal Norte 1, pastores e obreiros, e cumprimentar também o pastor Orley, agradecer essa confiança e louvar a Deus pela vida de todos, por esse propósito especial, os idealizadores desse propósito que mobiliza toda a nossa igreja. Isso é muito importante, Isso traz, além dos efeitos espirituais, isso promove também uma integração de toda a igreja, Toda a igreja na obra da restauração. Então, muitos irmãos, eu acredito aí, que vão ouvir essa live posteriormente, porque vai ficar registrado no mural do Facebook, ou aqueles que vão nos acompanhar ao vivo, deixar registrado essa grande alegria, de participar desse mover espiritual. Então essa integração da igreja é muito importante. Eu costumo dizer para os irmãos, olha, o crente pode nunca nem ter visto um outro na vida, mas a vida cristã nos proporciona a considerarmos todos como irmãos, porque somos parte de uma grande família que é a Igreja do Senhor. Pois bem, meus amados, dito isto, vamos iniciar, propriamente falando, a nossa live de hoje, o nosso propósito de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra e a presença do Espírito Santo em nosso meio. Quero convidar a todos a fazermos uma breve oração, inaugurando esse momento e falando com o nosso Pai Celestial, que certamente é Ele quem vai dirigir, conduzir a nossa vida para que o propósito do Senhor, ele seja estabelecido na igreja. Amém? Então você que já está me assistindo, curve a sua cabeça, feche seus olhos e eleve seus pensamentos a Deus e vamos falar com Ele em oração nesse momento. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Deus e Pai que está nos céus,
em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Ti, meu Deus, a nossa vida nesse momento e apresentamos, Pai, a Tua igreja em todo o Brasil. Todos aqueles que já estão nos assistindo ou aqueles que vão nos assistir posteriormente, a nossa oração é para que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor alcance a vida desta pessoa, aonde quer que ela esteja. Queremos, meu Deus, apresentar mais um dia de clamor, mais um dia de intercessão, em que nós entramos em Tua presença, meu Deus, entramos em Teus átrios, confiando, meu Pai, de que nossa oração, ela chegará na Tua presença e o Senhor, na Tua infinita misericórdia, há de responder, meu Pai, agindo poderosamente na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Eu apresento as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, Pai. Não sei qual é a sua situação, não sei qual é o seu estado de espírito nesse momento, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor está agindo e está operando, meu Deus, para que a Tua vontade plena e perfeita se cumpra na vida dos Teus escolhidos. Apresento ao Senhor, meu Pai Celestial, os rumos da Tua obra. Apresento desde já as lideranças da nossa igreja. Oro, meu Pai, pelos pastores e obreiros e por todos aqueles que têm se empenhado, meu Pai, que não têm tido a sua vida por preciosa, mas que busca cumprir esse chamado que o Senhor colocou em nossas mãos. Oro, meu Deus, apresentando, Pai, esta obra denominada de restauração, esta bandeira, meu Deus, que nós temos arvorado, meu Pai, esta obra que nós temos defendido, para que a Tua igreja retorne aos padrões bíblicos, meu Deus, contidos na Tua palavra, para que a Tua igreja retorne, meu Pai, a um compromisso de santidade, a um compromisso de adoração, de obediência, a um compromisso, meu Deus, Pai querido, de realizar, Senhor, a obra de pregar o Teu evangelho a toda criatura. Senhor, meu Deus, aproveito este momento para interceder em favor, meu Pai, de todos aqueles que me ouvem nesse momento, meu Pai, pedindo que nesta hora o Senhor venha dar sabedoria, discernimento espiritual para compreendermos o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que cada oração, cada clamor, meu Deus, tem chegado à Tua presença. E eu sei que nenhuma oração, nenhuma lágrima derramada ficará sem resposta, Senhor. Pois eu creio, meu Deus, verdadeiramente que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Então fica conosco, Espírito Santo de Deus, que a Tua paz, meu Deus, possa reinar em nossos corações nesse momento, meu Pai. Que a Tua palavra fale ao nosso coração de uma maneira poderosa e especial. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesta hora, fica conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e amados que nos escutam, eu quero, antes, de fazer o clamor, eu quero compartilhar com vocês um pequeno texto da Bíblia Sagrada, e eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela falará aos nossos corações. Então, você que tem a sua Bíblia, aí próximo de você, gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura que está
no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7 e versículo de número 14, um único versículo para a nossa meditação. É um texto bastante conhecido, eu imagino, né, de todos aqueles que são familiarizados com a Bíblia Sagrada, já devem ter lido, ouvido a respeito desse texto, mas ele é um texto extremamente necessário para os nossos dias, meus amados, porque é exatamente um texto que fala sobre restauração. Amém? Então esse texto vai trazer luz para a nossa vida em todos os sentidos, como nós vamos explanar daqui a pouco. Então, quero fazer juntamente com vocês a leitura da palavra de Deus. Como eu já disse, a referência bíblica está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde nos diz assim as Sagradas Escrituras: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra que Deus propôs ao meu coração para compartilhar com todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta transmissão. Como eu disse, meus amados, nós temos um compromisso com Deus. O nosso compromisso de defender esta obra, a obra chamada de restauração. Uma obra que nasceu no coração de Deus e Deus tem comunicado ao nosso coração, ao coração dos nossos pastores e obreiros, para que esse propósito ele seja plenamente concretizado aqui na face dessa terra. E eu costumo ensinar para os nossos irmãos que essa obra ela tem um alcance tríplice e ela começa dentro de nós. A restauração que Deus deseja realizar, irmãos, não virá de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então hoje eu destaco três áreas onde este versículo, né, se faz necessário que seja vivenciado para que a restauração ela verdadeiramente venha acontecer. Primeiramente, no plano individual, nos nossos corações. Deus está trabalhando, restaurando os nossos corações. Amém? Restaurando, no segundo plano, a família. Nós temos que clamar pela restauração da família e também temos que clamar e buscar a Deus pela restauração da igreja. A igreja da restauração, a igreja da obra da restauração, como todos já sabem, é onde Deus busca, meus irmãos, que a sua noiva, a sua igreja, ela retorne aos padrões bíblicos, aos padrões neotestamentários, a exemplo do que vivenciavam os nossos irmãos da igreja primitiva. Essa deve ser a nossa luta, esse deve ser o nosso combate, para que a igreja volte a esses padrões que Deus estabeleceu para ela. Amém? Isso, claro, em linhas gerais, é o que é a restauração. A restauração da igreja, a restauração da família, como eu já disse. Nós estamos vivendo momentos terríveis de uma corrupção moral sem precedentes, meus irmãos, onde a família ela tem sido atacada de todas as maneiras. Os princípios morais, eles têm sido invertidos, mas nós como igreja, nós temos que combater, nós temos que lutar, porque nós sabemos que por trás de tudo isso que está acontecendo, existe a influência de forças malignas. Como Paulo
assim descreveu esse combate, dizendo que a nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados e contra potestades. Amém? É preciso que você, que hoje busca, né, uma restauração da sua vida, da sua família, que você não ignore esta possibilidade, que você não ignore esta verdade de que o mundo ele jaz no maligno. Então, existem forças malignas atuando por trás de tudo quanto você imagina. Amém? Não estou falando aqui de teoria de conspiração, mas estou falando da guerra, né? Da guerra espiritual que existe no mundo invisível, mas que reflete nesse mundo visível. E tudo que está acontecendo ao nosso redor tem esta justificação. Então, meus amados, precisamos nos levantar, né? E o clamor, eu creio, é a arma mais poderosa que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque Deus age em resposta à oração dos santos. Amém? Já é dito pela Bíblia que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando Deus quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele, antes de fazê-lo, ele conversou com Abraão. E Abraão indagou com Deus a respeito da existência de justos naquela cidade. E Deus disse, olha, se lá existir, eu não vou detalhar, né, demasiadamente para não me prolongar muito, mas na conversa Deus disse, olha, se tiver um justo lá, eu sou capaz de poupar aquela cidade. Amém? Então a igreja do Senhor ainda está na terra. Nós hoje estamos vivendo essa crise, é uma crise moral, é uma crise espiritual. E as armas que nós temos é a palavra de Deus, a oração, amém? E a adoração a Deus. É assim que as coisas vão mudar na igreja, é assim que as coisas vão ser restauradas na família, e é assim que as coisas vão ser restauradas na sua vida, individualmente falando. Falamos aqui, amados, de restauração, amém? Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é uma palavra, como eu disse, necessária, porque ela é uma palavra para os tempos de crise. Se você observar o versículo anterior, Deus está falando com o seu povo, dizendo que se o céu fosse cerrado, né? Se a peste viesse sobre o povo, né? Se todas essas crises se abatessem sobre o povo de Deus, mas se o povo que se chama pelo seu nome se humilhasse e orasse, e buscasse a sua face, convertendo-se de seus maus caminhos, então ele ouviria do céu, perdoaria os pecados e restauraria ou sararia a sua terra. Amém? Então, talvez hoje você está vivendo uma crise individual. Talvez hoje você está vivendo uma crise na família, né? Hoje nós estamos vivendo uma crise na igreja, no sentido universal, né? A igreja hoje, amados, ela tem um desafio muito grande. E você está inserido neste desafio, né? O mundo está tentando se infiltrar cada vez mais dentro da igreja. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos ser restauração. Amém, amados? Esse texto que nós acabamos de ler, ele dá margem para muitos comentários, mas eu vou me ater aqui a dois, tá? Pelo menos dois aqui, para a gente não se alongar demasiadamente. A primeira atitude que Deus espera do seu povo para que ele possa restaurar, e eu já disse em todos os sentidos, na sua vida individual, na sua vida familiar e na igreja, Deus espera algumas condutas, Deus espera de nós algumas atitudes que ninguém vai tomar por nós, somos nós quem temos que agir da maneira que a palavra de Deus está orientando. E a primeira atitude que está descrita no texto sagrado é a atitude de se humilhar, de humilhar-se diante do Senhor. Amém? Essa é uma atitude muito difícil para o ser humano. O ser humano, né, na sua natureza decaída, por si só, ele já é arrogante por natureza. O ser humano, desde criança, ele busca uma certa independência. Se você parar para pensar, você que tem filho,
Você imagina uma criança que está começando a dar os seus primeiros passos. E por mais que você, como pai ou mãe, insista em segurar nas mãos dele, né, na tentativa de evitar que ele se machuque, a criança sempre vai querer saltar da sua mão e vai querer caminhar sozinho. E esse é o erro do ser humano. O ser humano, na sua jactância, no seu orgulho, ele quer viver de forma independente de Deus. Por isso, ele se machuca, por isso, ele sofre. Esse termo de se humilhar também, ele traz muitas compreensões. Mas eu vou aqui destacar pelo menos três situações que significam humilhar-se diante do Senhor. A primeira delas é a nossa necessidade de reconhecer a nossa pobreza espiritual, reconhecer nossa fraqueza, reconhecer nossas limitações. Sabe por quê, meus amados irmãos? Primeiro, porque a lógica de Deus, ela é diferente da lógica do ser humano. A lógica do reino de Deus é completamente diferente. Eu observo, às vezes, algumas pessoas, querendo ser grandes, querendo ficar em evidência. Alguns estão buscando a fama e até usando o evangelho, na busca de se tornar uma celebridade, de se tornar alguém reconhecido. Mas se você olhar para a lógica do evangelho, você vai ver que essas pessoas estão completamente fora do centro da vontade de Deus. A lógica do evangelho é completamente diferente. Amém? A lógica do evangelho diz que se você quiser ser grande, você tem que tornar-se o menor, né? E aí é onde eu vejo a contradição de algumas pessoas querendo ser grande, até mesmo dentro da igreja, mas esquecendo-se que para ser grande diante de Deus é preciso tornar-se o menor, né? É preciso tornar-se servo de todos. Outra lógica do reino de Deus é que Jesus nos ensinou. Ele disse que os humilhados é que serão exaltados. Jesus ensinou que os últimos são os que serão os primeiros. Você percebeu como a lógica do reino de Deus é completamente diferente da lógica do ser humano? E aí é onde mora a dificuldade do ser humano de se humilhar. Mas é necessário, meus irmãos. Se você quer subir, então você tem que descer. Descer os degraus da humilhação. Porque o Senhor diz na sua palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele os exaltará. Então, se humilhar é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua pequenez. Amém? Um outro aspecto de se humilhar diante de Deus é o arrependimento, e não poderia deixar de ser. Reconhecer seus pecados e ter a humildade de corrigi-los, de mudar de conduta. Isso também significa se humilhar na presença de Deus. A exemplo disso, nós temos na Bíblia também, quando o profeta Natã abordou Davi, lançando-lhe uma parábola, no intuito de confrontar o rei naquele momento. A atitude de Davi foi exatamente uma atitude de humilhação, de reconhecimento de seu pecado. Observe o Salmo 51 e você vai ver que esse era o sentimento no coração de Davi, o de arrependimento. Então Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Amém? Então, arrependimento é algo importante. Arrependimento é algo que Deus quer da sua igreja, do seu povo, da sua vida. Amém? E outra coisa, humilhar-se diante de Deus também significa se submeter à sua vontade, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Eu pergunto de você: até quando você vai insistir no seu próprio querer? Até quando você vai insistir em fazer sua própria vontade? Eu queria que você olhasse para Jesus momentos antes da crucificação. Lá no Getsêmani, quando ele profere aquela palavra, aquela frase célebre
quando ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é ser humilde diante de Deus. Amém? Isso, irmãos, isso redunda em uma graça abundante sobre a nossa vida. Chegou a hora de o povo do Senhor se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Amém? Só assim, irmãos, as coisas vão começar a mudar. Só assim haverá restauração. Se o povo se humilhar na presença do Senhor. Chegou a hora de você e eu descermos desse pedestal que nós mesmos criamos e entrarmos na lógica do reino de Deus. Amém? Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, seus pensamentos são mais altos que os nossos. E aí a gente fica preso nesse nosso querer. Enquanto você quiser fazer a sua vontade, Deus vai permitir. Amém? Mas pouca coisa vai mudar na sua vida. Agora, quando você estiver preparado para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, você vai ver a sua vida restaurada poderosamente pelo nosso Deus. Amém? Um exemplo bíblico que eu gosto muito de citar é o de Naamã, que era o general dos exércitos da Síria. Ele era leproso e alguém deu uma direção para ele, que ele procurasse o homem de Deus, o profeta que estava nas terras de Israel. E ele decidiu ir até onde estava o profeta, né? Mas, claro, ainda vestido naquela arrogância, né? Um general acostumado às pessoas lhe fazerem continência, creio eu, né? Eu acredito que não é diferente. Onde Naamã chegava, as pessoas, os seus comandados batiam continência para ele. De repente ele chega na casa do profeta e o profeta nem sequer foi recebê-lo, né? Só aí ele já ficou indignado. O profeta nem sequer saiu da sua casa, mandou o seu moço, o seu servo, mandou dar o recado para Naamã. Olha, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que ele vai ficar purificado desta lepra. E aí o homem ficou indignado. Por isso que eu falo, a necessidade de humilhação diante de Deus, né? O ser humano, na sua arrogância, Naamã ficou indignado, porque ele achava que deveria ser recebido com as honras necessárias. Ficou indignado, né? Porque a orientação do profeta era tão simples, era tão básica. E ele chegou a dizer: poxa, eu vim de tão longe, eu estou aqui parafraseando a Bíblia, eu vim de tão longe, o profeta não me recebe, manda que eu simplesmente mergulhe nesse rio, né? Inclusive menosprezou lá o Rio Jordão, dizendo que na Síria existiam rios muito melhores, certo? Mas de repente ele decidiu ouvir a voz da razão, a voz, né, da sabedoria, que alguém dos seus criados disse: olha, se ele pedisse para você fazer uma coisa extraordinária, o senhor não faria? Por que o senhor não faz isso que é tão simples? Então foi só quando Naamã desceu do seu pedestal e decidiu ouvir a orientação do profeta, indo ao Rio Jordão, mergulhando 7 vezes, foi que ele foi restaurado na sua saúde. Amém? Então essa é a lógica do reino de Deus, amados. Essa é a lógica. Se nós queremos restauração, nós que somos o povo de Deus temos que clamar, né? E é o que nós vamos fazer daqui a pouco. No clamor do meio-dia, nós vamos clamar, mas no espírito de humilhação. Amém? Porque a próxima atitude que Deus espera, depois de seu coração estar humilhado diante dele, é que você ore. Amém? Mas agora o seu coração já está revestido de um sentimento de humildade, e agora sim, você está preparado para falar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Amém? E aí ele disse, então, o povo se humilhar e orar, e me buscar, né? Buscar a minha face. Isso, meus amados, isso fala da qualidade da busca. Orar já é buscar a Deus. Amém? Falar com Deus. Mas buscar a face de Deus é algo mais. É algo a mais.
que depende da intensidade, do desejo do seu coração, da sede que você e eu precisamos ter pela presença de Deus. Eu fico preocupado com os cristãos que desprezam a palavra, né? Que desprezam a Escritura Sagrada, porque eles já estão tão cheios das coisas desse mundo. Imagine vocês que têm filho pequeno, né? Claro, a gente procura dar uma alimentação melhor para os nossos filhos, né? Com as verduras e coisa, mas um menino que só quer comer a besteira na rua. E se ele comer, se você permitir que seu filho coma alguma coisa, né? Um hambúrguer, quando ele chegar em casa, ele não vai querer comer a comida saudável que você ofereceu. E assim existem muitos cristãos. Estão se alimentando das coisas desse mundo e agora estão sem apetite espiritual para a palavra de Deus. Amém? Você tem que buscar. Nós temos que se humilhar, temos que orar e temos que buscar. Só que essa busca não pode ser de qualquer maneira. Você quer restauração para a sua vida? Você tem que buscar como Jeremias profetizou, como Deus falou com o povo de Israel nos tempos de Jeremias, dizendo também para ele, né, que se o povo dele buscasse ele de todo o coração, então eles encontrariam Deus. Amém? Então a busca tem que ser de todo o coração. A busca, o desejo, a sede, o apetite espiritual, como Jesus também ensinou, dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa busca tem que ser uma busca intensa. Essa busca tem que ser uma busca fervorosa. Essa busca tem que ser uma busca sincera. Amém? Então, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha só, que coisa interessante, né? Aí onde, como eu já disse, entra em conflito a vontade de Deus e a vontade do ser humano, porque o ser humano quer as bênçãos de Deus. O ser humano quer, né? Até reclama quando ele não é abençoado, quando passa pelas provações, mas poucos são aqueles que querem se converter. E converter é mudar de atitude. Converter é mudar de direção. Você já parou para pensar na sua vida hoje? O rumo que você está tomando, o sofrimento que hoje se abate pela sua vida, e você insiste, né, em teimar com Deus. Você insiste, você é igual um Jonas, né? O Jonas, onde Deus disse: Jonas, vai lá pregar em Nínive, e o Jonas pega o barco em outra direção, né? Em outra direção. E o que vai acontecer nesse percurso aí que você se distancia da vontade de Deus? A tempestade vai vir sobre você, meu querido, né? Isso é uma lei espiritual. E não sou eu nem você que vai mudar isso. Quanto mais você caminhar contrário à vontade de Deus, mais sofrimento virá. E eu vou dizer para você uma verdade aqui. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, dizem que é prova de Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Prova de Deus é quando a gente está em obediência. E ainda assim Deus permite os sofrimentos vir sobre a nossa vida. Aí exemplo de Jó. Jó, sim, ele foi provado. Por que Jó foi provado? Porque Jó era um homem íntegro diante de Deus. E o sofrimento que ele sofreu veio sobre ele na forma de provação. Amém? Agora, se você está em desobediência com Deus, não chame isso de provação. Amém? Chame isso de correção. E a gente tem que ficar feliz e alegre, porque Deus diz assim, que se ele nos corrige, é porque ele nos trata como filhos. E diz a Bíblia ainda de forma bem direta: se estáis sem correção, então já não é mais filho, mas sim bastardos. Então não confunda, meu amado irmão, irmã, não confunda provação com disciplina de Deus, com correção. Pare hoje agora, né, nesse momento, e pense: se eu estou caminhando contrário à vontade de Deus, eu não estou sendo provado, eu estou sendo corrigido. E se você estiver sendo corrigido, mude agora. Converta-se do seu caminho e Deus vai restaurar a sua vida, como ele prometeu. Amém? Ele prometeu dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei,
seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, você será restaurado. A sua família será restaurada. A igreja, sua igreja, nossa igreja, será restaurada. Amém? Mas eu quero, para finalizar, dizer para você que a igreja sou eu e você. Quando a gente fala assim, restauração da igreja, somos nós que somos a igreja. Amém, queridos? Não é a instituição denominacional que tem seu CNPJ, que tem seu cadastro de pessoa jurídica. Não é essa igreja que precisa ser restaurada. É o corpo de Cristo, né? O corpo vivo que somos nós. É nós que precisamos de restauração. Amém, amado? Você precisa de restauração? Então, essa palavra é para você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a igreja. E como eu já disse, a restauração da igreja implica em retornar aos padrões bíblicos. Amém? Isso não se negocia. Com Deus a gente não negocia, amados. A palavra do Senhor, ela é uma só. Amém? Não se negocia a santidade de Deus, não se negocia a vontade de Deus. A vontade de Deus para o nosso ministério é restaurar. Amém? Restauração aos padrões bíblicos. É o que nós precisamos viver no tempo chamado hoje. E teremos a promessa de que se nós buscarmos essa restauração, algo muito especial virá sobre nossas vidas e sobre a igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Amém? E é isso que Deus quer. Querido, obrigado por me escutar. Agora eu quero finalizar esse propósito, não poderia deixar de ser diferente. Eu só queria colocar aqui uma base para a nossa oração que vamos fazer agora. Porque temos que orar segundo a vontade de Deus. E se nós oramos segundo a vontade de Deus, como disse João, nós temos a certeza de que Ele nos atenderá. Então, eu quis aqui, com o auxílio do Senhor, lançar uma base para a nossa oração que vamos fazer agora. Então, convido você que está me assistindo nesse momento para fazermos o nosso clamor, a nossa oração. Amém? Vamos orar, então, nesse momento. Hoje é domingo, né? Dia 18 de julho. E hoje nós estamos encerrando a semana aqui da Sucursal Norte 1. Por isso eu já quero deixar meu abraço aos meus pastores, né? Eu ouvi aqui no grupo que eles estão aí fazendo uma missão, aí estão em Marabá, pastor Francisco, pastor Pedro, pastor de Magno e demais pastores, pastor Daniel e todos os demais pastores da Sucursal Norte 1. Aquele abraço fraterno. E a todos os meus irmãos aí, né, em todo o Brasil. Que coisa boa, eu fico feliz. Você não me conhece pessoalmente, eu nunca lhe vi pessoalmente, mas somos da mesma igreja, né? Somos da mesma família. Isso que eu acho maravilhoso na vida cristã. Se eu chegar aí, onde você estiver, no sul, no nordeste, a gente se abraça como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E isso é em razão da presença daquele que vive e reina para sempre na nossa vida. Meus queridos, vamos orar. Amém? Segundo a palavra de Deus que foi ministrada, eu espero que isso tenha trago luz para a tua compreensão, o teu entendimento. Amém? Nós temos que sair da teoria e entrar no campo da prática. E a prática é a atitude que Deus quer na nossa vida. Feche seus olhos, aonde você estiver. Se você quiser acompanhar essa oração, vamos clamar, conforme disse Deus na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Oremos nesse momento. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti, meu Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Eu sou grato a Ti por cada pessoa que está me assistindo nesse momento, pelos meus irmãos, Pai, aos quais eu não conheço pessoalmente, mas já amo de todo o meu coração. Agradecer por esta igreja, por esse remanescente que o Senhor tem
sustentado na face dessa terra para promover a realização desta grande obra chamada restauração. E nós não poderíamos deixar de pedir, meu Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça para cumprirmos, Senhor, a nossa missão aqui neste mundo. Pai de amor, eu clamo ao Senhor, meu Pai, meu Deus, reconhecendo, Senhor, meu Deus, nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, e que há uma necessidade urgente, meu Deus, de nos voltarmos para Ti, com um coração humilde, meu Pai, com uma fé inabalável, meu Deus, uma necessidade de nos submetermos à Tua vontade e ao Teu querer, porque é o Teu querer que deve prevalecer na vida da igreja. Senhor, eu te peço que o Senhor possa orientar cada pastor, cada rebanho, meu Pai, os pastores, no sentido, meu Deus, de compreender que não é a nossa vontade, que as ovelhas não são nossas, mas é a Tua vontade e são as Tuas ovelhas, e que compete a nós, como mordomos, meu Pai, como servos do Senhor, trabalhar, meu Pai, incansavelmente para que as pessoas sejam restauradas, para que as famílias sejam restauradas, para que a igreja seja restaurada. Hoje, meu Pai, eu oro por restauração nas nossas vidas. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está me escutando e que está com seu casamento em ruínas. Essa pessoa que está com a sua família, meu Deus, destruída, ou com a sua vida espiritual, meu Deus, encontra-se também em ruínas. Hoje, meu Pai, hoje é dia de restauração. Eu sei que o Senhor quer nos restaurar. Eu sei que o Senhor quer operar poderosamente. Então eu oro por essas pessoas, oro pela igreja, oro pelos pastores, fazemos esse clamor, unimos a nossa fé em oração, alçamos a nossa voz, meu Pai. Escuta o nosso clamor, meu Deus. Não deixa que o mal venha prevalecer contra a Tua igreja. Meu Deus querido, continua capacitando, continua levantando homens, mulheres comprometidos, Pai, com o Teu evangelho. Continua, meu Deus, levantando jovens, adolescentes, crianças, Pai. Ó meu Deus, para a realização desta obra, capacitando, meu Deus, os Teus servos, obreiros, pastores, em todo o Brasil, meu Pai. Olha, pela família dos pastores. Eu oro, Pai, apresentando a família dos pastores, apresentando o ministério, meu Deus, de cada um dos meus irmãos. Oro, meu Pai maravilhoso, pelo nosso país, pela nossa nação chamada Brasil. Pai querido, oro pedindo restaura, Senhor. Sara a nossa terra. Sara, meu Pai, o nosso país, meu Deus, de toda essa corrupção, de toda essa imoralidade. Meu Deus, eu te peço, abençoa as nossas autoridades constituídas, abençoa o presidente da República, os governadores, prefeitos, Pai, deputados, senadores, meu Pai querido, essa é a Tua diretriz para nós, que devemos orar, fazer intercessão, deprecação por todos os homens, pelos que estão em eminência, meu Pai, para que, assim, a Tua vontade, ela seja estabelecida. Então eu oro pelo nosso Brasil, oro, Pai querido, pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Faço esse clamor, Pai amado, pelas pessoas que estão nos leitos de UTI, por aqueles que estão entre a vida e a morte. Oro pedindo misericórdia, Pai, para aqueles que ainda não aceitaram, ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Dá uma oportunidade para esta pessoa, meu Deus. Oro pelas famílias que estão chorando, meu Deus, que estão de luto pela perda de um ente querido. Oro, meu Deus, pedindo ao Senhor, em nosso favor, meu Pai, pela igreja que ainda está aqui nesta terra, meu Deus.
Pai amado, que o Senhor possa colocar um ponto final a tudo isso que está acontecendo, escutando o clamor da igreja, escutando o clamor dos teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, eu te peço, restaura de dentro para fora, restaura vidas individualmente falando, restaura os lares, restaura os relacionamentos, Pai, familiares, restaura também a igreja, a tua noiva, como disse o Senhor Jesus, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu sei, meu Deus, que vamos continuar levando esse evangelho, meu Pai, aonde o Senhor nos enviar. Levanta, Senhor, e abençoa também os missionários, missionárias que estão desbravando, que estão, meu Deus, levando a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna. Senhor, continua dando direção, meu Pai, para as nossas lideranças, continua fortalecendo a base da igreja, Senhor, meu Deus, mobilizando assim, meu Pai, um grande exército, Senhor, para levar o evangelho, para combater, para confrontar as forças do mal. Não deixa que o teu povo venha se acomodar, meu Deus. Não deixa que o teu povo venha aceitar, ó meu Deus, Pai querido, o que o inimigo tem colocado. Senhor, nós somos fortes, como a tua palavra tem nos dado essa compreensão, meu Pai, porque o Senhor é forte, o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus vivo, Deus poderoso, o Senhor dos exércitos a quem nós servimos. Por isso, em teu nome, Senhor, eu quero repreender toda a força do mal que tem se levantado contra a igreja, que tem se levantado contra os pastores, que tem se levantado contra as famílias. Meu Deus, eu sei, meu Pai, eu sei que a tua igreja há de prevalecer. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, tira os impedimentos, tira as barreiras, Senhor, continua abrindo as portas da palavra, ó meu Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, nesse momento de clamor. Eu faço esse clamor, nós fazemos esse clamor, meu Pai. O clamor do meio-dia, meu Deus. Pai querido, chegue a tua presença, chegue, Senhor, diante de ti, meu Pai, com um aroma suave, como um incenso agradável diante do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, dá vitória à igreja do Senhor. Abençoa as igrejas em todo o Brasil, Pai, em cada estado deste país, em cada município, meu Deus, em cada cidade, aonde há, meu Deus, uma igreja, aonde há, Pai, um missionário, um obreiro da obra da restauração, que ali o Senhor venha fazer prosperar, meu Deus, a tua obra, meu Pai querido, primeiramente tirando vidas, meu Deus, do mundo, das trevas, trazendo vidas para o reino de Deus. Coloca este desejo, Pai, no nosso coração, o desejo de levar a mensagem, o desejo de pregar a tua palavra, o desejo pelas missões, Pai, tão presente na igreja primitiva, onde os santos, meu Deus, ainda que perseguidos, iam, meu Pai, de cidade em cidade, anunciando o teu evangelho. Senhor, acende ou reacende essa chama missionária no meio da igreja, Pai. Reacende em nossos corações o desejo de pregar o evangelho, o amor pelos perdidos, o amor pelos pecadores, Pai, que um dia, meu Deus, nos alcançou, porque nós também, meu Pai, um dia estávamos longe, mas o Senhor nos trouxe para perto. Nós éramos estrangeiros, mas agora somos povo do Senhor. Um dia a tua palavra nos alcançou, porque alguém pregou. E assim, Senhor, possa acontecer também no meio da igreja. Que muitos possam pregar e muitos possam se converter. Em nome de Jesus,
Abençoa, Pai, nosso pastor presidente, pastor Ademir, os pastores nas sucursais, nas regionais, onde quer que estejam, meu Deus. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está agindo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro pedindo que o Senhor repreenda esse mal que se abateu sobre o mundo, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos avançar, a tua igreja precisa avançar. E assim eu te peço, Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado por todos vocês que permaneceram conosco até esse presente momento. Eu quero deixar o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Amém? E já fazer um convite aí quando vocês vierem aqui a Roraima, tá? Eu sei que é distante aí de onde vocês estão, mas quando vierem aqui em Roraima, com certeza serão bem recebidos. Amém, amados? Então fica o nosso abraço, nossa saudação da igreja aqui no estado de Roraima. Eu sou o pastor Giovanni Messias, né? Para quem chegou depois. Aqui eu sou conhecido como Pastor Messias, né? Pastor Messias. Procure o Pastor Messias, vocês vão saber que sou eu, tá bom? Então que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Foi uma grande satisfação, uma grande honra essa oportunidade que nos foi concedida. Um grande abraço, meus amados, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém.